Alô, gente boa, abraço forte, prazer enorme, chamada geral na nossa Itatiaia. Hoje, para variar, com um programa muito especial. Nós temos de tudo um pouco hoje. Nós vamos ter atualização da situação na capital. Daqui a pouco, o senhor secretário municipal de saúde, que é a autoridade para o assunto, o nosso médico Jackson Machado. Nós vamos ter uma participação especial do prefeito de Coronel Fabriciano, que está tensionado com a situação. Nós vamos ter o Alex Freitas, prefeito de Contagem, falando da situação no município e muito mais. E você sabe, o Chamada tem o prestígio comercial de Precon. Compre o AP dos seus sonhos 100% online, você não precisa sair de casa. Meuprecon.com.br e fernandoleiloeiro.com, imóveis financiados com até 50% de desconto. Meus amigos, nós vamos abrir o Chamada com o caso Baker. Eu já falei N vezes que isso corta meu coração. Como é que pode uma cervejaria que estava brilhando tanto, fazendo sucesso no mundo e que era dodói dos mineiros, ficar nesse impasse já há 4, 5 meses? E eu quero agradecer a deferência dos 3 advogados, cada um na sua área, o Marcos Aurélio de Souza Santos, que é o criminalista. Muito obrigado, doutor Marcos Aurélio. Boa tarde para o senhor. Boa tarde também para o doutor Estevão Negen, que é o responsável pela área administrativa, e o doutor Fernando Drummond. Esse está cuidando da ação civil e da ação das vítimas, e eu vou começar com ele. Doutor Fernando, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Doutor Fernando, familiares de vítimas da Baker têm reclamado, dizendo que a Baker não dá assistência, que a Baker sequer obedece à ordem judicial para dar suporte nas indenizações, no pagamento das despesas e tal. É muito importante que a Baker diga se está fazendo, se não está fazendo e por quê, doutor? Eduardo, novamente boa tarde aos ouvintes. Eduardo, isso não é verdade. Na realidade, a Baker cumpre a ordem judicial no momento em que houve um bloqueio dos seus bens, ok? Essa decisão judicial determinou que ela pagasse algumas despesas emergenciais não cobertas pelo plano de saúde, tá, dessas vítimas, e também outras despesas que deveriam ser objeto de comprovação, tal como a apresentação de laudo toxicológico, outros exames e o comprovante das despesas desses acompanhantes dessas pessoas que estão sendo atendidas nos hospitais, né? Essa decisão publicada pela Justiça, ela traz um bloqueio de bens que impede que a Baker tenha qualquer tipo de movimentação no seu patrimônio, e ela determina também que essas pessoas comprovem em juízo, com a apresentação desses documentos, o que deve ser pago pela Baker ou não, e o juiz que cuida da causa na primeira instância, na 23ª Vara Civil, indicará dentre os bens bloqueados do patrimônio da Baker quais são as fontes de custeio para auxílio emergencial dessas pessoas. Então não é verdade que a Baker não está cumprindo ordem judicial. Inclusive no dia 31/3 houve um despacho por esse mesmo juiz da 23ª Vara Civil da capital, dizendo que não há descumprimento até o presente momento da Baker, exatamente que todo o patrimônio dela está bloqueado na justiça. O senhor foi bem claro, mas para ficar mais claro ainda, o juiz pegou o dinheiro da Baker, bloqueou e disse que quando as vítimas provarem ter direito e quanto tiverem direito, o dinheiro será transferido da justiça para elas. É isso, doutor? Exatamente, não só os recursos que estavam disponíveis em conta, né, o dinheiro propriamente dito, como qualquer outro bem que foi bloqueado, o juiz deverá determinar a alienação judicial e com o recurso dessa alienação judicial, fazer o custeio dessas despesas mediante a apresentação dos documentos por parte das vítimas. A propósito, doutor Fernando, eu ouço demais falar em 42 vítimas. Aí eu ouço a Baker falar que está negociando com 13 vítimas. Qual é o número? Por que essa diferença? Por que essa divergência, doutor?
Vamos lá, Eduardo. Não são 42 vítimas. Primeiramente, nós temos dois procedimentos que eles são autônomos e distintos, né? Existe a investigação da Polícia Civil e existe a ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Na ação civil pública existem 13 pessoas que se habilitaram dizendo-se vítimas, né? Mas a determinação de vítima, como a própria decisão do Tribunal de Justiça concretizou, são as pessoas que apresentarão o laudo dizendo que o consumo da bebida, a comprovação do consumo da bebida e dizendo qual é a anomalia, a doença que ela tem. E no inquérito, na realidade, foram ouvidas 42 pessoas. Isso não quer dizer que essas 42 pessoas são vítimas decorrentes do consumo da bebida da Baker. Da mesma forma, doutor, que tem gente que diz que o número de vítimas pode ser maior, que o período de contaminação pode ser maior, a Baker também está segura de que a justiça indicou o melhor caminho. Quem for efetivamente vítima terá que comprovar com laudos, exames e tornar isso judicializado. É isso? Sim, na realidade, a apresentação dessa comprovação do consumo da bebida e o laudo do exame toxicológico, eles são imprescindíveis para que a Baker efetivamente cumpra a determinação judicial. Isso quem está dizendo não é a Baker, é a própria justiça decorrente da ação que foi proposta pelo Ministério Público a pedido dessas pessoas. Obrigado, doutor. Eu tenho uma pergunta agora que eu acho que é para o doutor Estevão, porque eu quero saber quando a Baker volta a produzir, se há essa expectativa, quando se dará isso? Boa tarde, doutor Estevão. Eduardo, boa tarde. Primeiramente, agradeço a atenção pelo espaço e a oportunidade de prestar os esclarecimentos que a empresa tem a vontade de comunicar aí com todos os ouvintes, um programa tão prestigiado. Bom, com relação à pergunta, o caso concreto, no que diz respeito ao retorno da atividade da empresa. A Baker foi submetida a acompanhamento do Ministério da Agricultura, do MAPA. O Ministério da Agricultura tomou todas as providências que entenderam pertinente ao episódio da contaminação, entendeu-se por bem a interdição da fábrica, e essa interdição foi geral e indistinta. A Baker não concordou com a interdição sem o apontamento dos parâmetros que seriam necessários para essa diligência, o cumprimento deste ato, recorreu ao judiciário impetrando um mandado de segurança. O mandado de segurança estipulou esses parâmetros e determinou a questão não só de interdição, como a questão do recall dos produtos, tangenciou esses dois pontos. Qual é a nossa preocupação nesse momento? Estamos empenhados em contribuir para a reabertura da fábrica, para que seja possível conseguir novamente receita para o cumprimento de todas as obrigações que foram determinadas pelo judiciário. A empresa tem uma preocupação em cumprir não só com folha de pagamento, por ser imprescindível, a mão de obra é vital para o funcionamento da empresa, e os nossos colaboradores são qualificados, são comprometidos com a empresa, e são fundamentais para esse regular funcionamento da empresa, e não só a questão da contribuição para a mão de obra, mas também no que diz respeito ao retorno da atividade propriamente dita, para o custeio desse pagamento dessas indenizações, enfim, dessas reparações que foram levantadas pelo judiciário. Acontece que desde janeiro estamos sem receita, sem operação, sem venda, e não recebemos qualquer pagamento no que diz respeito aos produtos comercializados, até mesmo por uma questão de imposição de comando judicial. Estamos empenhados e trabalhando para que isso seja regularizado o mais breve possível, e nos comprometemos a fazê-lo a partir do momento que for certificado a situação de inexistência de agente químico contaminante na fábrica, para que possamos mais uma vez comercializar os nossos produtos e fazer a retomada das nossas obrigações. Doutor, com isso, a Baker não sequer está pagando o salário daqueles que continuam trabalhando? Ela não tem dinheiro para pagar o salário?
Eduardo, não tem dinheiro para pagar o salário, não por uma questão de vontade da Baker, mas existe uma situação de indisponibilidade de bens e não possuímos receita em função dessa interdição da fábrica. Conseguimos cumprir a obrigação com o recurso existente em caixa à época dessa determinação, desse comando judicial, mas infelizmente a gente suporta uma folha de pagamento que é superior a 110, 120 mil reais. E esse dinheiro, ele já não é mais, não existe mais dinheiro suficiente para o cumprimento dessa obrigação. É fundamental o retorno da atividade da empresa para que tenhamos receita. A gente acredita que isso vai acontecer agora num curto espaço de tempo, porque as investigações evoluíram e se aproximam da conclusão. Mas se porventura isso perdurar por algum outro tempo, vamos ter que disponibilizar uma outra fonte, até solicitar o auxílio, a autorização judicial para alienação de algum bem para o cumprimento dessa obrigação, que é uma prioridade da Baker. A Baker não vai deixar de honrar com seus empregados e, enfim, da mesma forma com essa emergência assistencial. É uma questão de ter como fazê-lo. Quantos eram, doutor, os trabalhadores, os colaboradores da Baker antes e quantos são hoje? Bom, Eduardo, a Baker, como um todo, contávamos com aproximadamente 300 funcionários, entre transportadora, entre planta industrial, enfim, e demais colaboradores. Infelizmente, tivemos que fazer o desligamento de aproximadamente 50 a 60 empregados. O fizemos com dor no coração, porque as pessoas são fundamentais para o funcionamento da empresa. E estamos empenhados em retornar ao trabalho, e sem esses colaboradores fica prejudicada essa situação. Mas, infelizmente, não podemos assumir uma responsabilidade que não temos como honrar nesse momento. Como que eu vou manter um número X de funcionários, sendo que eu não tenho uma fonte de custeio para pagar salário, para pagar dano emergencial, enfim. É uma situação que está sendo analisada pelo judiciário e acompanhada diariamente pelo corpo de advogados, e a gente espera que isso solucione num curto espaço de tempo. Mais uma coisa, doutor Estevão, eu li em algum lugar que encontraram, ou que foi notificado à justiça, que havia no caixa 12 mil reais. Mas a empresa, até onde eu saiba, faturou 72 milhões de reais no ano passado. Por que essa diferença? Por que uma empresa que fatura 72 milhões tem 12 mil no caixa, doutor? Eu não sei se é o senhor ou se é o doutor Fernando que vai responder, por favor. Eduardo, o doutor Fernando vai te esclarecer esse ponto, só um instante. Eduardo, em relação a essa pergunta, a gente tem que distinguir. Os 72 milhões se tratam de faturamento, né? Como toda empresa, uma coisa é receita, outra é despesa, né? O fato de ter faturado 72 milhões não quer dizer que a empresa lucrou 72 milhões, até porque a gente sabe que nesse setor de cervejaria os custos são altíssimos, enfim, a cadeia produtiva é altíssima, são empresas que trabalham com financiamento, enfim, buscando recursos junto ao mercado, existem compromissos financeiros também que devem ser arcados, e então isso gera na realidade um resultado operacional no final do ano, né, de cada ano de operação, que não necessariamente corresponde exatamente ao que foi faturado. Obviamente, como a gente inclusive entregou os documentos a pedido da Justiça, no ano de 2018 a empresa teve um lucro operacional de 980 mil reais, né, versus um faturamento de 72 milhões de reais. Então veja você que é uma margem extremamente baixa, né, para um negócio altamente complexo. Então, na realidade, o que se encontrou na época era o que de fato existia nas contas após o pagamento de todas as despesas correntes da operação, inclusive, como o Estevão estava dizendo aqui, dos próprios funcionários e até fornecedores. Muito obrigado, doutor. Eu, por gentileza, passo o microfone para o doutor Marcos Aurélio Souza Santos, que é o criminalista, que eu quero que o doutor Marcos... Boa tarde, doutor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde aos ouvintes da rádio. O delegado que investiga o caso descartou sabotagem. Então sobra negligência, responsabilidade da Baker. A Baker foi negligente? A Baker já pode dizer pra gente o que aconteceu, doutor? Eduardo, se houve negligência, por quem, quando e onde, quem vai nos dar essa resposta é a investigação da Polícia Civil, né?
como também o produto dietileno que contaminou as supostas vítimas adentrou dentro da empresa, já que a Baker nunca comprou ou utilizou o produto dietileno glicol. Eduardo, a Baker, ela produz cerveja, ela não produz dietileno, ela não produz equipamentos. Se houve alguma negligência nesse processo produtivo, desde a aquisição da matéria-prima até a finalização da produção da cerveja, é a resposta que nós procuramos o mais rápido possível das autoridades. Doutor, sabe-se, né? Pega aqui, pega ali, um detalhe ou outro. Não foi a polícia que disse isso para mim, que os exames, com a ajuda de técnicas sofisticadas, indicaram um furo da cabeça de uma agulha, né? Uma coisa mínima, imperceptível aos olhos, em um dos tanques. Aí haveria também a curiosidade do contato com o produto de refrigeração. Mas enfim, a Baker está convencida de que essa responsabilidade é do fornecedor do tanque, doutor? Eduardo, o inquérito encontra-se em segredo de justiça e esses detalhes eu em respeito à investigação, em respeito à autoridade policial, eu não vou adentrar esses detalhes. Mas a responsabilização de quem quer que seja, de um fornecedor ou de equipamento ou no processo produtivo, é a grande resposta que nós estamos precisando. E deixar bem claro, Eduardo, que a Baker, desde o início das investigações em janeiro, sempre contribuiu com a Polícia Civil, é a maior interessada que seja tudo esclarecido e o mais rápido possível. A relação do senhor com o doutor Flávio Gross, que me parece um delegado muito atencioso, muito fino, houve um certo estresse no começo, que eu sei disso. Ficou boa a relação do senhor que defende a empresa com quem conduz as investigações? Eduardo, é normal, né? Durante inquéritos, né? Ainda mais um caso complexo, igual esse da investigação do caso da Baker, há algumas divergências, né? É normal divergências, muitas vezes a autoridade policial tem entendimento, nós enquanto defensores temos outro, mas há sempre o respeito. E o doutor Flávio, ele é um delegado muito educado, toda a equipe sempre nos atende com muita atenção, então já foi sanado isso, é coisa normal que acontece no inquérito. Tá, não há problema algum com relação a isso, não. Então tá ótimo. Agora 10 segundos de cada um pra gente fechar a prosa agradecendo muitíssimo. Da parte do senhor, que é o criminalista, o que o senhor espera é que tudo seja investigado o mais depressa possível, certo, doutor Marco Aurélio? É o que esperamos, Eduardo, desde janeiro, né? A gente espera que seja concluídas as investigações no menor tempo possível, né? E que seja descoberto o que ocorreu, porque, repetindo, né? A Baker é a maior interessada de descobrir o que ocorreu. Da parte do senhor, doutor Fernando, o senhor, embora tenha limitações em função do processo, o senhor está à disposição de usuários, de consumidores, de possíveis vítimas para conversar nesse curso do processo aí, né, doutor? Sim, como sempre estive à disposição, a empresa também está à disposição, é a maior interessada em resolver o assunto, como o doutor Marco Aurélio disse, e tanto é verdade, Eduardo, que na semana retrasada nós peticionamos ao juiz solicitando a designação de uma audiência de conciliação com todas essas pessoas para a gente tentar dar uma solução definitiva para o problema. Muito obrigado. Para fechar, doutor Estevão Neger, eu acho que o senhor, como administrativo, com a minha ousadia de sempre, eu estou escalando o senhor, que eu nem conheço, para ser aquele que vai dar a mensagem final da empresa para o público. Para quem bebe Belo Horizontina, quem gosta da Baker, quem, como eu, não tinha proximidade com a cerveja nem com a fábrica, mas que está chocado com tudo isso, qual que é a mensagem da empresa, doutor? Eduardo, a mensagem da empresa é reiterar o comprometimento na qualidade do seu processo produtivo, aquisição de matéria-prima, os melhores insumos, os melhores equipamentos, e o consumidor pode ter certeza que a Baker vai voltar a funcionar, vai voltar a comercializar os seus produtos e vai ser reconhecida pela excelência da qualidade da cerveja produzida, como já o era antes desse episódio que está sendo concluído pela Polícia Civil.
e que envidaremos todos os esforços para que jamais se repita, independentemente de qual seja a conclusão dessa investigação. Agradeço a oportunidade, a isenção da cobertura do programa, a grandeza da rádio em nos disponibilizar essa oportunidade. Estamos à disposição para contribuir, esclarecer qualquer outro ponto que se faça necessário. Uma boa tarde. Boa tarde. Agradeço aos 3 advogados, Estevão Nege, Fernando Drummond, Marcos Aurélio Souza Santos. Agradeço a assessoria de imprensa e a direção da Baker por essa deferência. Você que nos acompanha no rádio, mas eu tinha mais acesso, eu também tinha mais 500 perguntas, mas muitas delas dependem de processo, de inquérito, e a gente não pode ultrapassar. Aos que nos prestigiaram na live aqui no Instagram, tanto da Itatiaia quanto do jornalista, muito obrigado. Nós vamos aperfeiçoar, viu, gente? Haverá um futuro próximo que a gente vai poder, inclusive, incluir as perguntas dos internautas. Muito obrigado a Jéssica, que é da UEP, que ajudou demais, como sempre, o Alisson, que é o técnico de som. Vamos para o intervalo e voltamos já, porque aí nós temos assunto é coronavírus, Belo Horizonte, Fabriciano e muito mais. É já.